Pessoal, só uma introdução breve, a cartografia ela surgiu há muito tempo. Desde sempre, na verdade, o homem ele sente necessidade de registrar os fatos para ter uma noção espacial da dimensão das coisas. Então, o mapa mais antigo que se tem registro é um mapa chamado de Gar-Sur, lá na Mesopotâmia. Ele é mais ou menos de 2500 a.C., tá? E aí a cartografia foi evoluindo e ela tem a representatividade de vários fenômenos movimentos migratórios, aspectos físicos de um lugar, enfim. E para fazer mais sentido nesse registro, nós precisamos ter a noção da distância que eu tenho naquela representação, que pode ser um mapa, uma carta, uma planta, e a dimensão real. Quanto daquilo que está representado naquele mapa, por exemplo, representa na verdade o tamanho real. E quem vai trazer essa informação é a danada aqui, ó, a danada da escala. A escala, portanto, é uma representação da distância real e da distância presente naquela representação cartográfica. São dois tipos. Eu tenho a representação de escala gráfica e a representação de escala numérica. Vamos aqui pela gráfica, que é mais simples. A gráfica ela é representada por uma linha, por uma régua. Então observa aqui, ó. Eu tenho a minha linha, a minha régua, e aqui está dizendo o seguinte, que a cada 1 centímetro presente na minha representação, no mapa, eu tenho representado aqui, ó, aproximadamente 20 quilômetros. Então, 20 quilômetros em 1 centímetro, 20 quilômetros em 2 centímetros, 20 quilômetros em 3 centímetros. Isso faz eu pegar uma régua e eu consigo saber a distância, por exemplo, entre duas cidades. Essa aqui é tranquila, né, a interpretação. Vamos para a escala numérica? A escala numérica ela está mais presente no Enem, nos vestibulares, ela é mais utilizada. Precisamos dar uma atenção maior. Pessoas, toda vez que eu falo de escala numérica, eu estou falando de uma divisão. E a unidade padrão é o centímetro. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu tenho essa escala 1 para 500. Então, esse 1 é a dimensão do mapa e esse 500 é a dimensão real. Quanto que 1 centímetro no mapa está correspondendo aos centímetros da realidade, que nesse caso aqui é 500. Eu falei para vocês que escala numérica é uma divisão, né? Então isso aqui eu posso representar dessa maneira aqui também, ó. Vocês concordam que isso é uma escala, sim? É, professor, você falou que é uma escala. Beleza, vou colocar ela aqui, ó. Então isso aqui é uma escala. Fala pra mim, o que é esse 1? Esse 1 o senhor falou que é a dimensão do mapa. O quanto está representando a distância real naquele mapa. Beleza. E o que é esse 500? Esse 500 é a dimensão real. Quanto eu tenho de distância real representada naquele mapa. Beleza. Ah, professor! Isso aqui é uma fórmula, então, para calcular escala? Sim. Não precisa decorar isso aqui, porque você já entendeu como é que eu calculo escala. Que escala é a representação da dimensão do mapa pela dimensão real. Não tem necessidade de decorar, mas se você acha melhor, pode decorar, que também não é uma fórmula muito complexa, né? Então, professor, se eu der, por exemplo, a distância do mapa, eu consigo saber a distância real? Consigo. Então vamos lá, ó. Ei, cara. Opa, não posso falar palavrão. Caiu aqui. Deixa eu pegar. Vamos lá. Imagina um mapa assim, ó. Que ele dá a escala 1 para 500. E aí eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. E a distância no mapa entre esses dois pontos é de 2 centímetros. Quanto que é a distância real entre esses dois lugares? Ué, pega a escala. Ela é igual à distância no mapa sobre a distância real. Eu tenho a escala? Tenho. 1 para 500. Quanto que é a distância lá? 2 centímetros. Quanto vai ser a distância real?
A distância real é igual a 1000 centímetros. Normalmente, os resultados eles querem saber distância real em quilômetros. Se eu fosse passar para quilômetros, eu ando 5 casas pela matemática, né? Eu ando 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu ficaria aí 0,0123 quilômetros. Vixe, professor, ficou difícil de entender. Às vezes muda para metros, que fica mais fácil. Porque você imaginar 0,0100 quilômetros é difícil, né? 1000 centímetros você entende, não entende? Então vamos mudar para metros, fica mais fácil. Para metros eu ando 2 casas. 1, 2. Então, a distância lá equivale a 10 metros entre esses dois pontos. Tranquilidade, pessoas? Olha, é um assunto bem tranquilo nessa questão de escala. Agora você precisa o quê? Colocar em prática. Bora calcular? Cuidado que isso aqui pode ser pegadinha. Quando que a escala é grande ou quando que a escala é pequena? Olha esses dois exemplos aqui, ó. Eu tenho uma escala 1 para 1 milhão e uma escala 1 para 10 mil. Quem que é grande aqui e quem que é pequeno? É natural da gente pensar que 1 para 1 milhão é maior, grande, em relação a 1 para 10 mil. Cuidado! Escala é uma divisão. Se eu dividir 1 por 10 mil e 1 para 1 milhão, quem que dá um valor maior? 1 para 10 mil. Portanto, a escala 1 para 10 mil, ela seria uma escala grande. E a escala 1 para 1 milhão seria considerada uma escala pequena. Professor, tem outra forma de eu pensar? Sim. Quanto menos reduzida é uma escala, maior ela vai ser. Essa escala aqui, para representar 1 centímetro do mapa, a realidade ela foi reduzida 10 mil vezes. Essa escala aqui, para representar 1 centímetro do mapa, a realidade foi reduzida 1 milhão de vezes. Portanto, essa é menor do que essa. Escala grande. O que eu normalmente tenho nela? Eu tenho uma área representada menor. Contudo, essa área vai ter mais detalhamento, detalhes. Eu vou conseguir ver, por exemplo, as ruas, eu vou conseguir ver casas, eu vou conseguir ver cidades. Quando a escala é muito pequena, ela tende a representar uma área maior. Contudo, ela vai ter menos detalhes. Quer 2 exemplos? Mapa regional de uma região, imagina Sudeste, imagina o mapa mundi. Qual tem uma escala maior? Aqui, da região. Então, no mapa regional eu consigo ver, por exemplo, as capitais, eu consigo ver, por exemplo, até mesmo cidades, entende? Então eu tenho uma área menor, só que eu tenho mais detalhes. Agora, quando eu pego um mapa mundi, eu não consigo muitas vezes ver as cidades daquele país. Eu mal consigo ver capitais, mas eu consigo ver o quê? O globo todo, o planeta. Tá claro o que é uma escala pequena e o que é uma escala grande? Não vai cair na pegadinha, hein, gente? Beleza? Existem 3 formas de representações cartográficas. Eu posso ter uma planta. Ah, professor, essa aí eu conheço, é a que a minha mãe rega lá todo dia. Não, cabeçudo, não é essa planta não. Tô falando de representações cartográficas. Eu posso ter uma carta. Ah, isso aí é forma de escrever redação. Não. E eu posso ter o mapa. Planta normalmente é utilizado para representar casas, não é isso? A casa deve ter uma planta. Pede para o seu pai, para sua mãe, deve estar guardada aí. Portanto, o detalhamento é muito grande, tem os cômodos. A planta precisa de uma escala muito grande, tá? Escala grande costuma ir aproximadamente de 1 para 50 até 1 para 20 mil.
Carta normalmente representa o que a gente chama de regiões, cidades, estados. Então não é grande nem pequeno, é o que nós chamamos de média. Escala média. Costuma ser aproximadamente de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil. Mapa apresenta áreas muito grandes, logo não vai ter muito detalhamento. A escala do mapa para representar áreas muito grandes precisa ser pequena, que vai ser a partir de 1 para 250 mil. Esse, portanto, foi o nosso módulo 1, escalas. Espero que vocês tenham entendido. Agora é sangue no olho, galera. Ó, partiu resolver exercício aí. Pau no gato que o jogo é de campeonato. Beleza? Grande abraço, até o próximo módulo aí. Tamo junto.